Cyber Report, Tech News em português. Hoje, 25 de junho de 2026, a pauta é iFARS de verdade. OpenAI e Broadcom avançam em chip para inferência de LLMs. ARM ganha espaço na nuvem hiperscala impulsionada por inteligência artificial, e startups de testes para agentes mostram que o mercado está preocupado com confiabilidade. Também entram regulação de Azure e AWS na Europa, chip sub 1 nanômetro da IBM, governança de inteligência artificial do Google, polícia preditiva no Reino Unido e segurança de dispositivos no caso Celebrity. Nos próximos minutos eu separo fato confirmado, análise e incerteza, sempre com as fontes citadas. Notícia 1. ARM avançando na nuvem hiperscale por causa da inteligência artificial. Fonte, TMM. Manchete. ARM EVP Mohamed Javad says its chip architecture now accounts for 50% mais of the hyperscale cloud compute market. As inteligência artificial demand transforms the data center industry. O resumo coletado diz, Shenting Fang Nikkei Asia, ARM EVP Mohamed Javad says its chip architecture now accounts for 50% mais of the hyperscale cloud compute market. As inteligência artificial demand transforms the data center industry Taipei. SoftBank chip designer ARM says it has hit a milestone in its decades-long challenge to Intel and AMD. A leitura é direta. A arquitetura ARM deixou de ser apenas sinônimo de celular e virou peça central nos servidores de nuvem. Se a empresa afirma ter mais da metade do mercado hiperscale, isso mostra que provedores estão buscando eficiência energética e flexibilidade para cargas de inteligência artificial. Data centers precisam entregar mais computação sem explodir consumo elétrico. Para desenvolvedores, a consequência aparece em instâncias diferentes, otimizações de software e ecossistemas que precisam funcionar bem fora do padrão histórico x86. Para o mercado, a pressão sobre Intel e AMD continua, agora com inteligência artificial acelerando a transição. Link de referência, https://www.tmem.com/260625/ P14, Jogo da Velha a 260625 P14 Notícia 2, chips próprios para inferência de LLMs. Fonte, Ars Technica. Manchete, OpenAI and Broadcom announce chip designed for LLM inference at scale. O resumo coletado diz, The Silicon Race is eating up amid the struggle to keep up with demand. O fato importante é que a OpenAI não está olhando apenas para modelos, mas para a camada física que sustenta a inferência em escala. Inferência é o uso diário dos modelos, responder chats, operar agentes, resumir documentos e automatizar fluxos. Um chip desenhado para essa etapa pode reduzir custo por resposta, diminuir dependência de GPUs genéricas e aumentar poder de negociação com fornecedores. Para empresas, isso sinaliza que a guerra de inteligência artificial será vencida também por quem controlar silício, energia e data centers. Para usuários, pode significar serviços mais rápidos ou baratos no longo prazo, mas também concentração de poder em poucos laboratórios com capital para fabricar hardware próprio. Link de referência, https://gadgets/2026/06/OpenAI Broadcom announce chip designed for LLM inference at scale. Notícia 3. Testes e monitoramento de agentes de inteligência artificial. Fonte, TMM. Manchete, Coval, which develops simulation and evaluation tech for testing, launching, and monitoring inteligência artificial voice and chat agents. Raised a cifrão 28M Series a led by Norvest. O resumo coletado diz, Duncan Riley Silicon ANGLE, Coval, which develops simulation and evaluation tech for testing, launching, and monitoring inteligência artificial voice and chat agents. Raised a cifrão 28M Series a led by Norvest. Voice Artificial Intelligence Testing Startup Coval Inc. Revealed today that it has raised $28 million in new funding to expand. Agentes de voz e chat estão saindo de demonstrações, entrando em atendimento, vendas, suporte e operações internas. O problema é que um agente pode errar com convicção, vazar informação, obedecer a uma instrução maliciosa ou prometer algo que a empresa não pode cumprir. Por isso, simulação, avaliação e monitoramento viram uma camada de segurança e qualidade. A rodada de $28 milhões mostra que investidores enxergam o mercado para testar inteligência artificial como se testa software crítico. O impacto prático é que adotar agentes sem validação começa a parecer tão arriscado quanto colocar código sem testes em produção.
Link de referência, https://www.tmeme.com/260625/P11 Jogo da Velha a 260625P1 Notícia 4. Regulação Europeia sobre Nuvem Dominante. Fonte, TMEME. Manchete. Preliminary findings. The EU says Azure and AWS are the largest and second largest cloud services in the EU, as the block vagues up together DMA oversight. O resumo coletado diz, Samuel Soughton Bloomberg, Preliminary findings. The EU says Azure and AWS are the largest and second largest cloud services in the EU, as the block vagues up together DMA oversight. Microsoft Corp. Azure and Amazon Web Services face TOG European Union guardrails after regulators said they should be targeted by the Blocks Digital Markets Act. A União Europeia está olhando para a nuvem como infraestrutura essencial da economia digital. Azure e AWS sustentam aplicações, bancos de dados, inteligência artificial corporativa e serviços públicos. Se forem enquadradas com regras mais duras do DMA, podem ter de lidar com obrigações de interoperabilidade, competição e limites sobre práticas de plataforma. Isso importa para empresas porque lock-in de cloud afeta custo, portabilidade e poder de negociação. Para a inteligência artificial, a nuvem é ainda mais estratégica. Sem acesso a compute e dados, startups e governos ficam dependentes de poucos fornecedores. A incerteza é o desenho final das medidas, mas o sinal regulatório é forte. Link de referência, https://www.tmeme.com/260625/P19 Jogo da Velha a 260625P19 Notícia 5. Governança pragmática de inteligência artificial. Fonte, Google Blog. Manchete. Read our white paper on a pragmatic approach to inteligência artificial governance in America. O resumo coletado diz, The debate over inteligência artificial governance is stuck in a false choice between over-regulation and no-regulation. There is a middle way, a pragmatic, evidence-based approach that RECO. O Google publicou um white paper defendendo uma abordagem pragmática e baseada em evidências para a governança de inteligência artificial nos Estados Unidos. Como é uma fonte oficial da própria empresa, é importante separar fato de posicionamento. O documento representa uma proposta interessada de uma das companhias mais afetadas por regulação. Ainda assim, a discussão importa. Regras muito vagas podem travar inovação. Regras fracas demais podem deixar riscos de privacidade, segurança, viés e responsabilidade sem resposta. Para empresas que usam inteligência artificial, governança deixou de ser tema jurídico distante e virou requisito para compra, auditoria e confiança. Link de referência, https://blog.google/company-news/outreas-public-white-paper-I-regulation. Notícia 6. Chip sub 1 nanômetro e a próxima década da computação. Fonte, Ars Technica. Manchete. IBM claims world's first sub 1 nanometer chip technology. O resumo coletado diz, IBM Nanostak Transistors could boost chip performance or energy efficiency. A IBM apresentou uma tecnologia de transistores nanostak que promete aumentar densidade e eficiência. A fonte fala em protótipo e caminho possível, não em produto de massa amanhã. Mesmo assim, a notícia é relevante porque a inteligência artificial pressiona todos os limites: energia, calor, custo por chip e capacidade de fabricação. Se a lei de Moore ganhar fôlego por mais uma década, modelos e aplicações poderão rodar com mais desempenho ou menos consumo. Para usuários, isso aparece indiretamente em celulares, PCs, servidores e serviços de nuvem. Para a indústria, é uma corrida longa entre pesquisa, litografia, yield e viabilidade econômica. Link de referência, https://arstechnica.com/gadgets/2026/06/IBM. Claims, worlds, fast, sub, 1, nanometer, chip, technology, notícia 7. Inteligência artificial preditiva na polícia e risco de decisões pouco confiáveis. Fonte, Wired. Manchete. British Police built as Praline Crime Prediction Machine. Some results could ignore could be trusted. O resumo coletado diz, Azuka Police embrace the Intelligência Artificial Revolution, a Wired Investigation reveals the mess inside story of one region's experiment with predictive analytics. A reportagem da Wired aponta problemas em uma máquina de previsão criminal usada por polícia britânica.
Sistemas preditivos prometem priorizar recursos, mas quando dados são ruins ou modelos não são auditáveis, o risco é amplificar erros e afetar pessoas sem transparência. O ponto não é dizer que toda análise policial com dados é inválida, e sim que decisões de alto impacto exigem validação, contestação e supervisão humana. Para o debate de inteligência artificial, é um exemplo concreto de por que governança não pode ser só slogan. Confiabilidade técnica e responsabilidade pública precisam andar juntas. Link de referência, https://www.wired.com, story. British Police built Aspralin Crime Prediction Machine Some Results Code the Trusted. Notícia 8. Ferramentas forenses, sanções e segurança de dispositivos. Fonte, TechCrunch. Manchete, Celebrity said it cut off Rússia, bate Rússia used Stuza Nivei. O resumo coletado diz, Security researchers found evidence that Russian authorities hacked the iPhone of a political opponent using a phone unlocking device made by Celebrity. Even after the company said it would stop selling to Putin's government. A TechCrunch relata evidências de uso de ferramenta da Celebrity por autoridades russas mesmo depois de a empresa dizer que havia cortado vendas para a Rússia. O caso reforça um problema de segurança. Tecnologias forenses e de desbloqueio podem continuar circulando por revenda, terceiros ou estoques antigos. Para jornalistas, opositores e defensores de direitos humanos, a ameaça é concreta, porque acesso físico a um celular pode virar acesso a conversas, contatos e fontes. Para fornecedores, controles de exportação e compliance precisam ser verificáveis, não apenas comunicados. Link de referência, https://2026/2026/06/25/Celebrity. Said, lit, cut, off, Rússia, bat, Rússia, used, is, tus, aniva. Agora amarrando os sinais do dia. O que une essas notícias é que inteligência artificial deixou de ser apenas aplicativo ou chatbot. Ela virou uma cadeia completa. Modelos, chips, arquitetura de servidor, nuvem, memória, avaliação de agentes, governança, segurança e regulação. A primeira consequência é econômica. Quem controla compute controla preço, disponibilidade e velocidade de inovação. A segunda é regulatória. Governos querem evitar dependência excessiva de plataformas críticas, especialmente quando inteligência artificial corporativa roda dentro dessas nuvens. A terceira é de segurança. Agentes e sistemas preditivos precisam ser testados, auditados e monitorados, porque erros em escala digital afetam pessoas, empresas e direitos. Para acompanhar esse mercado sem cair em hype, observe 3 perguntas. Quem paga a infraestrutura, quem valida os sistemas e quem responde quando a automação falha. Esse foi o Cyber Report. Se este resumo ajudou, acompanhe o canal para a próxima edição diária de Notícias Tech em português.